fundição. Fundição não é nada mais que especificarmos o tipo de dado de uma variável, tá? Na ano passado vimos alguns tipos, que era o str para textos, ou string, vimos o int para valores inteiros, vimos o float, né, para valores flutuantes. Então, vamos tentar dar um exemplo na prática. Vou aqui, File, New Project, fundição. Pronto, voltamos. Vou aqui atribuir valor na variável, por exemplo, nome. Vou usar o tipo de dado que vimos nas aulas. E vou usar o input para imprimir valor na tela. Aqui minúscula. Vou imprimir na tela. Vou dizer, você digitou. Vou imprimir o valor que ele digitou, nesse caso na tela. Vírgula, o nome, nesse caso. Vou testar. Tá? Divago. Você digitou divago. Ok. Agora vamos tentar retirar o tipo de dado, por exemplo, se vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser por quê? Porque ele é um tipo de dado alfanumérico, tá? Divago. Tá aí, tá? Quer dizer, nem sempre vamos ver acompanhado ele por um tipo de dado. Deu certo porque ele é um texto. O input por si ele já é um texto. Agora, se ele for, por exemplo, um número, por exemplo, aqui está um número. Vamos fazer um outro texto aqui, para você compreender melhor. Por exemplo, digite, né, vou pôr aqui, digite, por exemplo, apelido. Apelido. Por exemplo, vou dizer nome mais apelido, nesse caso. Ok. Vamos lá verificar o que vai acontecer. Nome, divago, apelido, mestre, por exemplo. O que aconteceu? Ele pegou divava, mestre, quer dizer, juntou ou concatenou. Então, ele não encarou como se fosse um tipo de dado inteiro. Então, quando você não especifica o tipo de dado, ele vai encarar como se fosse um tipo de dado alfanumérico, que é letras e número. Mas também está tudo junto, por quê? Podemos melhorar esse código aqui. Colocando aqui vírgulas altas. Isto aqui, quando a gente faz isso em programação, isso significa que estamos a concatenar, tá? Programação, isso é concatenação. Programação, isso é concatenação. Então, estamos a pegar parte de um texto e estamos a imprimi-la, tá? Fiz bem? E agora um espaçamento aqui, certo? Agora sim ele vai separar. Divava, mestre. Tá aí, divava, mestre. Agora, se eu colocar, por exemplo, digito o nome, vou colocar, por exemplo, 12 mais 22. Tá vendo? Deu 12, 22. Então, não tem como ele fazer a operação destes valores. E ao mesmo tempo a gente coloca um mais aqui e coloca vírgulas altas, quer dizer que ele vai concatenar. Então, temos que ter cuidado quando temos que colocar o tipo de dado. Então, isso aqui é fundição. Por exemplo, vou pôr aqui, por exemplo, int.
Aqui int, também vou definir, por exemplo, int, por exemplo. Ok, vou testar. Só dá erro, porque eu vou estar a digitar textos, tá? Vou digitar aqui Diana. Deu erro por quê? Porque é inválido ele converter esse texto para inteiro, tá? Mas como é que ele converteu se aqui não definiu o SRT? Eu disse, o SRT, mesmo sem defini-lo, ele já recebe o input por si só, ele já recebe o tipo de dado alfanumérico, tá? Então, quando a gente especifica o tipo de dado, nós estamos a dizer qual é a natureza dessa variável. Nós estamos a dizer que essa variável, o seu tratamento será feito de forma diferente. Então, variáveis podem ter, há uma parte quando eu falei dos tipos de dados, eu disse que variáveis, né, podem armazenar dados diferentes e fazerem coisas diferentes, ou melhor, variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos ou de tipo diferente e desses diferentes tipos podem fazer coisas totalmente diferentes. Então, o exemplo prático foi o que acabei de mostrar aqui. Então, se queríamos que somássemos esses números, então eu tenho que alterar aqui este meu código, tá? Então, eu deveria primeiramente colocar aqui inteiro, int, e aqui também seria int, seria digite N1, por exemplo, que seria N2, que seria, o nome também tem que ser sugestivo, isso ajuda muito na programação, que seria que seria a soma é igual, por exemplo, a N1 mais N2, tá? Sem concatenar. Concatenar já precisa como se fosse um texto e vai tentar, não vai dividir, só vai concatenar apenas, vai juntar essas partes. Agora aqui digite o N2, por exemplo, ok. Executamos, yes, executamos 10 e 20, dá 30, aí está. Se eu porventura eu colocar números com vírgula, por exemplo, 10.6 mais, tá vendo o que aconteceu? O que aconteceu? Deu erro, porque eu não preparei a minha variável para receber valores flutuantes. Então tenho que alterar diretamente aqui, float. O N2 também vou lhe preparar para que ele receba o float. Agora sim, ele vai fazer aquilo que eu queira. 10, 20.6 e aí está, tá? Então, em suma é isso.